Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue nos abençoando com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quero aqui voltar a convidar todos vocês a continuarmos a meditarmos no Sermão do Monte, o qual estamos usando por texto base o livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o final do capítulo de número 7. O texto o qual nós iremos ler encontra-se no capítulo 5, versículo 21 até o final do versículo de número 26, que nos diz o seguinte: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejais recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Pois bem, chegamos ao início das 6 vezes que Cristo usa a expressão ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Esse texto e esse contexto, Cristo está falando concernente à lei que era citada pelos escribas e também a sua tradução da mesma. Quando ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, ele não está se referindo ao que Moisés disse, mas ele está se referindo ao ensinamento e à interpretação que foram utilizadas pelos doutores da lei daquela época. Aqui, os escribas e os fariseus, que tinham o compromisso ou a responsabilidade, pois era eles que debruçavam sobre os pergaminhos para terem a compreensão do texto que eles recolheram do livro do Êxodo, aonde encontramos as leis dos 10 mandamentos. Mais precisamente aqui, não matarás, a qual encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 13. Eles usam como interpretação aqui ainda um versículo do livro de Gênesis, o capítulo 9, o versículo de número 6, o qual tem a expressão: quem matar será sujeito a julgamento. Percebe-se que até aqui Cristo, ele não entra ou ele não se contrapõe nem a citação da lei, no caso, não matarás, nem também a citação por interpretação do livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Até aqui, Cristo não se opõe em nada. Ele está simplesmente mostrando o que é ensinado e como é interpretado. Porém, quando chega no versículo de número 22, Cristo vai abrir o leque, abrangendo assim a capacidade de não só de interpretação da lei, como também a aplicação da mesma, a qual não era exercida como deveria ser pelos escribas e fariseus, pois para os fariseus a lei só estava posta sobre o homem a partir do momento em que ele concretizava aquilo que estava guardado no seu coração, aquilo que repousava no seu coração. Quando Cristo chega aqui, ele mostra
uma outra interpretação, quando diz o seguinte, olha, eu, porém, vos digo, ou seja, eu não digo como diz os escribas e fariseus, eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Perceba que Cristo não usa aqui a necessidade de você trazer a via de fato, a consumação do ato. Mas ele diz que quando você permite que a ira repouse sobre o seu coração, e o que é a ira? A ira é um desejo de vingança. Quando você permite que essa ira repouse no seu coração, você já está sujeito a julgamento. Então, que nós estejamos cientes disso aí, que não há necessidade de nós consumarmos o fato. Mas quando nós nos iramos, nós já estamos debaixo desse julgamento de Deus. Continuando, ele diz a seguinte expressão, olha, e quem proferir um insulto aqui é provocações, é construir acusações contra alguém, tendo a ciência de que aquele alguém não cometeu o delito que você está o acusando. Ou mesmo que você não construa a acusação, mas que você apoie a quem está construindo, você também faz parte daquele que está insultando. E todos nós sabemos que aquele que está sendo insultado, ele pode agir ou reagir. E mesmo que ele reaja de uma forma que não deveria, para Deus o principal culpado é aquele que insultou, aquele que provocou o insulto. Então Deus diz que esse está sujeito ao julgamento do tribunal. Em continuidade, ele diz, e quem lhe chamar de tolo? Tolo é aquela pessoa que é louco, que não tem a sã consciência da coisa. Cristo diz que se você chamar uma pessoa doido de louco, você será sujeito ao inferno de fogo. Preste bem atenção no que Cristo está nos dizendo, pois não carece, como eu já falei, da consumação do fato, mas a partir do momento em que nós permitimos que a ira repouse sobre o nosso coração e que nós alimentemos um coração presunçoso e passamos a exercer uma posição de alguém que tem um coração vaidoso, para Deus, nós já fizemos um mal terrível àquela pessoa. Pois só que tem um coração com essas tão maldosos adjetivos, é quem de fato comete um delito ao seu irmão, mesmo que ele não venha praticar o assassinato. Então, veja só, dentro dessa condição, olha só o que é que Cristo diz, para aqueles que se encontram assim. Cristo diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Aqui no versículo de número 23, Cristo começa agora a advertir, chamar a atenção. Ei, amigo, presta atenção. Você que não teve ainda a infelicidade de matar alguém, mas já em seu coração irou-se contra alguém, insultou a alguém, o julgou condenatoriamente a alguém. Venha cá. Você não tem como privilégio de ter a sua oferta recebida a Deus como um cheiro suave, até que você reveja o seu contexto de vida e se retrate com aquele que você ofertou.
ofendeu. Cristo deixa bem claro: pegue sua oferta, leve, mas se você lembrar, eita, com minhas palavras, com minhas ações, eu feri o irmão fulano de tal, eu feri o irmão cicrano, deixe sua oferta lá e vá se retratar com o seu irmão, vá se reconciliar, vá pedir perdão, pois esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. No versículo 23 ao 24, Cristo faz essa exortação para cada um de nós, para que nós não permitamos que esse mal ache espaço em nossa vida e se prolongue por longos dias. Quando ele diz a seguinte expressão: deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Olha só, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Cristo nos mostra que enquanto mais nós demoramos, pode acontecer que aquela pessoa que foi por nós ferido, magoado, ofendido, ela pode recorrer a Deus, não através das suas obras, condizente com as obras que eles sofreram, mas através de oração a Deus. Deus, olha o que fizeram comigo, Senhor. Tu sabes, Senhor, eu não fui aquele que ele disse que eu fui, não sou o que ele disse que eu sou. Se nós nos comportarmos assim contra aquele que nos ofendeu, olha o que o texto diz: expressamos ao juiz. O juiz leva isso ao oficial de justiça, e pode ser que o oficial de justiça nos leve à prisão. Então nós ficamos ali debaixo de um juízo de Deus, até que nós nos retratemos com nossos irmãos. No entanto, precisamos estar atento a todo o nosso comportamento, esquecermos aquela fome, aquele desejo, aquele prazer na ira, aquela satisfação no coração maldoso, naquela contentação, naquela alegria de um coração vaidoso que se coloca acima de tudo e acima de todos. Não, aqui eu sou o cara, aqui eu tenho todas as condições de julgar a quem quer que seja, pois eu sou o cara aqui. Meus irmãos, o único que é alguma coisa diante do povo de Deus não sou eu, não é você, é Deus que é o grande em nosso meio, é Ele que é o centro. Paulo diz que Deus não nos colocou como juiz, pois só existe o único juiz, Deus o Todo-Poderoso. Se você não se proceder assim, você estará em juízo até suplicar àquele que você ofendeu perdão. No entanto, concluo aqui dizendo a seguinte expressão: não endureçai o vosso coração. Se você é consciente que errou, não se demore, procure seu irmão, se retrate com ele, mostre para ele que você, assim como qualquer um outro filho de Deus, tem o desejo de viver uma vida em comunhão com Deus, e só vive em comunhão com Deus quem tem comunhão com os irmãos. Se você diz que quer uma vida de comunhão com Deus, mas não vive comunhão com seus irmãos, você é mentiroso. O amor de Deus não repousa sobre o seu coração. Então não permita, reconheça, suplique ao seu irmão perdão, e assim o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Com certeza, assim você sentirá a alegria, o gozo, o prazer do Espírito Santo continuadamente no seu viver. Amém? Se você assim curtiu esse vídeo, compartilhe com todos, e o Senhor continue nos abençoando em tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz.